Bom dia. Hoje nós vamos tentar explicar sobre o sistema político, econômico e a ideologia pelo qual os ucranianos estão sendo mortos, os palestinos massacrados, os curdos rifados, a Europa perdendo a relevância e os americanos perdendo o emprego. Ou seja, vamos falar o básico sobre teoria capitalista. A primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender que o entendimento do que é capitalismo e do que é economia mudou ao longo do tempo. Uma coisa era o entendimento funcional, estrutural, de homens como Marx, Ricardo, Adam Smith e outro é o que surgiu no fim do século XIX, chamada escola marginalista. Foi com essa escola marginalista que a economia e os estudos capitalistas começaram a lidar com os burros na água. Por quê? Porque os marginalistas reduziram o capitalismo, a economia, a uma série de premissas matematizáveis, certo? Eles tornaram a economia uma ciência, fazendo a análise dela ser matemática. E partindo de axiomas que, honestamente, primeiro desses axiomas eu já até falei aqui. A gente deve partir em economia do princípio segundo o qual os recursos são infinitos. Quer dizer, isso é surreal. Como assim? Leila, você querendo dizer que o fundamento da economia é a ideia segundo a qual os recursos são infinitos? Exatamente. É a mesma coisa de você começar a engenharia e a primeira coisa que você aprender é que o postulado das engenharias é que você deve partir do pressuposto que a gravidade não existe. Se você fizer engenharia naval, o equivalente seria partir do pressuposto que navios não afundam. Se você fizer medicina, você tem que partir do pressuposto que as pessoas não morrem. Vocês não entenderam direito o que é isso? É isso. A economia parte do pressuposto que os recursos são infinitos. Então, quer dizer, nada depois disso tem valor. Nada. Sabe? E há outros axiomas, como a deturpação da lei da oferta e da demanda, da oferta e da procura, perdão, mais fácil de entender, que não faz sentido. Mas do ponto de vista desses infelizes, e isso foi seguido por todas as linhas de economia, chegou nos neoliberais, que nós já falamos, no Instituto Monte Pelerin, que é quem organiza o Nobel, que nós já explicamos que não é Nobel. Alfred Nobel nunca legou dinheiro para o prêmio Nobel, porque ele não acreditava que a economia, aquela marginalista, fosse uma ciência. Óbvio, ele era um homem inteligente. Então não existe Nobel de Economia. Foi um prêmio que a Sociedade de Monte Pelerin, através do Banco Central da Suécia, inventou para premiar as pessoas da Sociedade de Monte Pelerin, que inventaram o Prêmio Nobel de Economia. 8 membros dessa sociedade já ganharam Nobels para difundir essas ideias cretinas. Vamos lá. Capitalismo, por definição, é um meio de produção, sistema econômico, no qual os trabalhadores estão separados dos meios de produção, certo? Então, é simples. A gente pode entender primeiro que o capitalismo não é. Eu vi um infeliz ontem numa live discutindo com o debatedor, professor Jabur, da USP, e a cidadã, a tal que vende curso ensinando que é capitalismo, ela fez 2 observações, sabe, 3, primárias, absurdas mesmo, gente, coisa de amador, sabe, essas pessoas que acreditam em mensagem de zap, do MBL, essas pessoas fracas mesmo. Ela disse, primeiro ela começou mentindo sobre
Xinjiang. Ela falou que na China é proibido discutir a questão uigur. O professor falou, o Elias Jabbour falou, ó, não é não, isso é mentira. Porque eu mesmo já dei palestra sobre isso na China. Aí depois tá aqui no meu livro. Se fosse no socialismo, seu livro não precisava ser vendido. Ele falou, não. Tipo assim, agradeço as pessoas, porque no capitalismo as pessoas podem comprar seu livro. Ele falou, não, minha filha. O mercado existe antes do capitalismo. E isso nos dá uma oportunidade excelente, o que não é capitalismo. De fato, o professor Elias Jabbour está corretíssimo. O mercado existe antes do capitalismo. Comprar e vender não faz parte do capitalismo, porque existia também no feudalismo, existia também no escravismo romano, no modo de produção asiático, no modo de produção antigo. Então, essas coisas anteriores ao capitalismo não são definidoras do capitalismo, porque existe antes dele. Então, uma coisa não pode ser capitalismo se existir antes do capitalismo. Isso é bobagem. Ok? Outra coisa que não é capitalismo é trabalho assalariado. Você pode encontrar ele na Bíblia, referências dele na Bíblia. Em muitos casos, você vê o próprio Jesus Cristo. Então vamos lá. A gente sabe que comprar e vender, né, não tem nada a ver com capitalismo, porque surgiu antes. A gente também sabe que trabalho assalariado não define capitalismo, porque existe antes do capitalismo. Existia, inclusive, no período feudal, sob algumas circunstâncias, e certamente existia no Império Romano. Porque o próprio Jesus, na parábola do filho pródigo, faz menção a trabalho assalariado. E ele também usa a palavra salário, certo? Então existe antes. Estou falando da Bíblia, não porque eu seja católico, e eu sou. É que a Bíblia é um livro antigo, acessível a todas as pessoas. Então a debatedora com o professor Jabbour, que explica capitalismo para os alunos dela, não sabe o que é capitalismo. O que é capitalismo? Vamos relembrar? É a separação entre trabalhador e meio de produção. Como assim? O trabalhador é alienado do seu meio de produção, quer dizer que ele não é dono daquilo que produz. O pai de Jesus era carpinteiro e tinha as ferramentas de carpintaria, era dele. Jesus, ele próprio foi carpinteiro, então ele tinha as ferramentas de carpintaria, era dele. O trabalhador era dono dos meios de produção. No capitalismo, não. Tem uma carpintaria perto da casa da minha mãe. Não vou lá. Mas se vocês forem em qualquer carpintaria, o mais comum é que ela tem funcionários. Os funcionários não são donos do meio de produção. Touché, isso é capitalismo, correto? As pessoas na Ucrânia estão lutando para ter esse direito? Olha, não. As pessoas na Ucrânia estão morrendo por causa de outra coisa. O capitalismo financeiro, o neoliberalismo pós-marginalista. E esse tipo de capitalismo neoliberal financista pós-marginalista é um pouco mais complexo de se explicar. Então vou deixar para um próximo vídeo. Agora eu estou aqui, ó, levando pão e pão de queijo, porque nós somos goianos, para minha querida mãezinha. Fiquem bem.